Ameaçei outra pessoa resolve ir ao delegado. Pode escolher qualquer um dos três para dar a representação, tá bom? Eu pensei que juiz, professor, era instaurar o processo. Não, mas o artigo 39 fala que a representação também pode ser dada ao juiz, tá bom? Formalidade da representação. Formalidade da representação. Senhores, a representação no que tange a formalidade, ela pode ser escrita ou oral. Cuidado com pegadinha, dizendo que o Código de Processo Penal só aceita a representação por escrito. Falso. Dá um exemplo, professor. Vou te dar os dois exemplos. Eu ameacei você. Ameaça é um crime de ação penal pública condicionada. Você sentou no seu computador e escreveu: senhor delegado, venho através desta narrar o seguinte: no dia tanto de tanto, Marciano Xavier, em tal lugar, proferiu as seguintes palavras, aspas, vou te matar, é questão de tempo. Presenciou esta ameaça, João, Beltrano, Cicrano. Você imprime, assina e chega lá no protocolo da delegacia. Você está fazendo por escrito. Tranquilo. Isso não é comum no Brasil, senhores. O comum no Brasil é eu ameacei você, você vai lá na delegacia e fala, eu vim fazer um boletim de ocorrência. Você não levou escrito, eu vim fazer. Você senta e vai, conta a historinha e o escrivão vai digitar. Você está fazendo de forma oral. A representação no que tange a formalidade pode ser escrita ou oral. A representação, senhores, ela não tem forma rígida. Pode ser tanto escrita quanto oral. Basta que a vítima manifeste, tá? Ela tem que manifestar o interesse em representar. Se ela manifestou o interesse em representar, seja através da escrita, ou seja, através, falando oralmente, se conseguiu verificar dela este interesse em representar, já está representado, tá bom? Muito cuidado com isso, eu até trouxe uma questão para você sobre essa formalidade da representação. Olha aqui, ó. E caiu no CESP, né? A representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, exige formalidade, não podendo ser suprida pela simples manifestação expressa da vítima ou de seu representante legal. Falso, ela não exige formalidade, basta que manifeste o interesse em representar. Se eu chego lá, de braços cruzados, e falo para você assim, ó, delegado, eu vim representar contra João. Não, você não pode representar porque você tem que trazer por escrito. Negativo. Basta a manifestação expressa oralmente ou verbalmente. Está valendo. Então, a representação, condição objetiva, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, exige formalidade, não podendo ser suprida pela simples manifestação. Falso. Não exige formalidade, podendo ser suprida pela simples manifestação da vítima. Esta alternativa desta questão é falsa, tá bom? Retratação. Tá bom, professor. Professor, então vamos fazer o seguinte, professor. Você me ameaçou, nós estávamos num campo de futebol, você me ameaçou, eu fui na delegacia, fiz uma representação contra você. Professor, e se eu arrepender? Eu posso retirar, é o que o pessoal lá fora fala, retirar a queixa. Eu posso mudar de ideia? Pode, é o que se chama de retratação. Retratação é a desistência da representação. Retratação é a manifestação da vítima em não querer mais ver o sujeito processado, por exemplo. Né? Você me ameaçou, eu fui na delegacia, fiz um BO, depois eu voltei lá e falei, delegado, não quero mais mexer com isso. Eu estou fazendo uma retratação. Sim, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, senhores, a retratação é uma desistência. Aí eles vão perguntar para você do prazo. Qual que é o prazo que o sujeito tem para retratar? Professor, eu já sei
que retratação é a desistência. Eu já sei que representação tem o prazo de 6 meses, professor. Decadencial de 6 meses, a contar da ciência da autoria. Já sei disso. Agora, professor, para mudar de ideia tem prazo? Tem. Qual que é o prazo? Letra A, 6 meses, falso. Letra B, até a sentença condenatória, falso. Letra C, até a audiência, falso. Letra D, até o recebimento da denúncia, falso. Resposta correta, até o oferecimento da denúncia. O prazo é, se oferecer, o prazo é oferecimento da denúncia. Como assim, professor? Vou falar aqui para você, ó. Quando tem um inquérito policial, por exemplo, ó, imagina o seguinte, que você fez uma representação, instaurou o inquérito policial, esse inquérito policial, depois que terminar, o Ministério Público vai fazer uma denúncia, o juiz pode receber a denúncia, vai fazer a citação do réu e assim o processo vai embora. Está perguntando, nesta linha do tempo, até quando se pode desistir? Até a citação? Não. Até o recebimento? Não. Até o oferecimento. Está dizendo que daqui para cá, neste intervalo, enquanto o Ministério Público não tiver oferecido a denúncia, pode mudar de ideia. Se o Ministério Público já ofereceu denúncia, se torna irretratável. Sobre a representação, indica a alternativa correta. Letra A, a representação será irretratável após a sentença. Falso. Será irretratável, resposta correta, após o oferecimento da denúncia e não recebimento da denúncia. Isso aqui é uma decisão do juiz que recebe a denúncia. Se torna irretratável, não pode desistir mais se já foi oferecida a denúncia. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu pratiquei um crime de ameaça contra você. Você foi lá no delegado e fez um BO. O delegado instaurou o inquérito. Enquanto estiver em inquérito, você pode desistir, porque não foi oferecida a denúncia. Agora, foi para o Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer denúncia amanhã. Hoje, você fez um documento dizendo que não pretende mais. Você retratou hoje, porque a denúncia seria amanhã. Então, foi antes do oferecimento da denúncia. Está valendo. Agora, continua. Amanhã, o juiz, o Ministério Público ofereceu denúncia. Você, depois da manhã, quis mudar de ideia. Já não pode mais, porque uma vez oferecida a denúncia, não pode mais se retratar, tá bom? Desistir da representação. Então, senhores, resumindo, a representação, ela pode ser retratada até o oferecimento da denúncia. Olha aqui, caiu lá para a analista judiciária. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o ofendido poderá retratar-se da representação formulada antes do oferecimento da denúncia. Verdadeiro. Antes do oferecimento da denúncia, ele pode retratar. Verdadeiro. Tá bom? Também uma outra aqui, vamos lá? Nos crimes que se processem mediante ação penal que exija representação, esta será retratável mesmo após recebimento da denúncia. Será irretratável. Falsa essa aqui. Será retratável após o oferecimento, após o recebimento. Falso. Falso. Porque depois do oferecimento vem o recebimento. Depois do oferecida, não pode mais retratar. Então fica irretratável e não retratável. Tá bom? Vão questionar os senhores, sobretudo o pessoal que vai fazer a GPEM aí, né? Agente prisional do sistema, ou até mesmo, senhores, a pessoal que vai fazer para a polícia, cuidado, hein? Porque cai Lei Maria da Penha para os senhores. No meu concurso também, professor. Sim. Qualquer concurso que caia, ação penal e também Lei Maria da Penha, eles vão perguntar para os senhores sobre a retratação na Lei Maria da Penha. Porque muitos dizem por aí, senhores, que os crimes envolvendo violência doméstica não pode a mulher retratar, não pode mudar de ideia. Uma vez oferecida a representação, já era. Não é bem assim. Não caia nessa pegadinha.
Tá certo? Pode ter retratação na Maria da Penha? Pode sim, porque na Maria da Penha nós temos todos os tipos de ação penal. Temos ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada. Nós temos todos os tipos de ação penal na Maria da Penha. Se isto é verdade, é possível, inclusive o próprio artigo 16 da Lei 11.340 deixa claro que existe sim retratação na Maria da Penha. Só que aí muda, senhores. A retratação na Maria da Penha, ela só pode ser feita até o recebimento da denúncia. Na Maria da Penha não é até o oferecimento, porque você acabou de falar que seria até o oferecimento, Marciano. É verdade, só que na Maria da Penha não é até o oferecimento, é até o recebimento da denúncia. Por exemplo, inquérito policial foi instaurado, porque o marido ameaçou a mulher, tá certo? O Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz vai receber, vai determinar a citação do réu, o processo vai embora. Vamos perguntar para os senhores, num processo envolvendo Maria da Penha, que admita retratação, porque não é todos, né? Por exemplo, o sujeito ameaçou a mulher dele, pode retratar? Pode. Ela pode retratar durante o inquérito? Pode. Ela pode retratar mesmo depois que o Ministério Público ofereceu denúncia? Pode. Ela pode retratar depois que o juiz recebeu a denúncia. Nesse intervalo aqui, ela pode negativo. Porque ela pode retratar até antes do recebimento. E daqui para cá aqui é o marco. Daqui para cá ela não pode, antes ela pode. Aquela hora ficou assim, inquérito policial, naquela outra situação, Ministério Público oferece denúncia, o juiz recebe a denúncia, faz a citação do sujeito, o processo vai embora. Toca o processo. Se você que está me assistindo, você faz uma ameaça contra um colega seu, lá no campo de futebol, esse seu colega pode retratar até o oferecimento da denúncia, que é quando o Ministério Público faz a denúncia. Se você faz essa ameaça contra a sua esposa, não é até o oferecimento, é até o recebimento. Então, na Maria da Penha, cuidado. Sobre a ação penal e a Lei 11.340 indica a alternativa correta, letra A. A retratação em crime de Maria da Penha, quando admissível, será possível até o oferecimento da denúncia. Falso. Letra B. Será possível até a citação. Falso. Até a sentença. Falso. Até o recurso de apelação. Falso. A retratação envolvendo Maria da Penha será possível até o recebimento da denúncia. Cuidado, tá bom? Então, quando se fala em retratação, pessoal, professor, sabe o que eu vou fazer, professor? Eu vou abrir o seguinte, eu vou abrir um mapa mental aqui para mim, professor. Quando falar em retratação, eu vou fazer o seguinte, ela pode ser até o oferecimento da denúncia ou até o recebimento da denúncia. Isto aqui, quando for Maria da Penha, muito bem. Quando for Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, especificamente lá no artigo 16. Lá fala que até o recebimento. Fora da Maria da Penha, até o oferecimento. Cuidado, tá certo? Professor, e na Maria da Penha também, existem outros requisitos para a mulher mudar de ideia. Além desse aqui, que tem que ser até o recebimento, primeiro requisito, nós temos também que tem que ser em uma audiência específica. Uma audiência específica na presença do juiz, e desde que seja oitivado, tem que ter oitiva do Ministério Público. 4 requisitos para a mulher retratar.
prazo até o recebimento da denúncia, tem que ter uma audiência lá no juiz, tá certo? É uma audiência no juiz, não é uma audiência lá com o delegado, como era antigamente, antes de 2006. Antes de 2006, a mulher sofria um crime, ia na delegacia, fazia o que ela chamava de queixa, voltava, que não é queixa, ela fazia uma notícia crime, fazia então um BO, voltava para casa, era agredida de novo para ir lá e retirar. Hoje não. Primeiro que a agressão hoje na Maria da Penha não admite retratação, porque a agressão é lesão corporal, e lesão corporal na Maria da Penha é irretratável, porque lesão corporal é de ação penal pública incondicionada, mesmo lesão corporal culposa. Mas temos na Maria da Penha os crimes que admitem retratação. Por exemplo, ameaça. Por exemplo, estupro, sendo a mulher capaz. Esse crime admite retratação. Na Maria da Penha, se a lei admitir a retratação, ficou mais rigoroso, porque agora, você pode fazer, mas não na presença do delegado. Tem que ser lá no juiz, porque o juiz vai perguntar, vem cá, só está brincando com a justiça? Senhora não sei o quê? Por que você quer retratar? Ah, porque eu quero preservar a família, ela vai dar uma justificativa. Ou será que você quer retratar, pergunta o juiz, porque ele está te ameaçando? Conta a verdade para mim aqui. E pipipi, papapá. Porque se o juiz verificar que o sujeito está coagindo a mulher em ir lá e retirar a representação, o juiz pode, a pedido do Ministério Público, por exemplo, tocar se for na fase do inquérito, evidentemente, né, porque tem prisão preventiva na fase do inquérito, não pode ofício, o Ministério Público pode representar pela prisão preventiva, porque o sujeito está ameaçando. Para ter a retratação ainda, precisa escutar o Ministério Público. Não está dizendo que o Ministério Público tem que ser favorável. Precisa colher o depoimento, melhor, o parecer do Ministério Público, e uma audiência só para isso, tá certo? E onde que está isso? Eu vi uma prova, inclusive, que caiu sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. Na Maria da Penha, poderá ser exercido a retratação, desde que seja em audiência, na presença da autoridade policial ou judiciária. Falso. A autoridade policial, não. Hoje não se faz mais retratação na Maria da Penha, lá na delegacia. Fora da Maria da Penha, pode. Por exemplo, eu te ameacei, num campo de futebol, você fez uma representação, não quer mais, você volta lá no delegado. No delegado! Pode, fora da Maria da Penha, tranquilo. Agora, dentro da Maria da Penha, meu irmãozinho, envolvendo violência doméstica, se quiser desistir, a mulher pode, só que tem um limite até o recebimento, tem que ser lá na presença do juiz, vai ter uma audiência para isso, e o Ministério Público vai estar lá para dizer o que ele entende sobre essa manifestação da vítima. E isso está no artigo 16, senhores, Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação, e renúncia à representação é o que se denomina de retratação, perante o juiz, na presença do juiz, em audiência especialmente, uma audiência só para retratar, especialmente designada, com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Antes do oferecimento, não. Antes do recebimento. E ouvido o Ministério Público. Cuidado com a pegadinha. E com parecer favorável do Ministério Público. Falso. Não precisa ter parecer favorável. Como assim, professor? Imagina o seguinte, que o sujeito ameaçou a esposa dele. A esposa quis retratar. Olha o requisito. Já tem denúncia recebida? Não. Mas tem denúncia oferecida. Sim, mas não interessa. Oferecida pode, não pode ser recebida. Já foi recebida a denúncia? Não. O juiz marca uma audiência, chama a mulher para escutar a mulher, a promotora está lá. A promotora fala para o juiz assim, eu não concordo com essa retratação. Problema sua, promotora. Problema seu, promotor. A lei não fala que você tem que concordar. A lei fala só que tem que escutar você. Concordando ou não, se o juiz não verificar nada de coação sobre a mulher, ele vai homologar a retratação. Tá bom? Cuidado com a pegadinha. Olha aqui, que caiu. Pela FGV. No dia 30 de abril de 2015, Feliciano praticou o crime de ameaça contra sua esposa, Martina,
motivado por ciúmes e suspeita de um possível relacionamento extraconjugal. Diante dessa situação, considerando que o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada, Martina compareceu à delegacia e ofereceu representação por tais fatos. De acordo com a Lei 11.340/06, após o oferecimento da denúncia, mas antes de seu recebimento, Martina reconciliada com seu marido. Após o oferecimento da denúncia, mas antes de seu recebimento, Martina, reconciliada com seu marido, 2 pontos. Não poderá se retratar do direito de representação, pois a retratação não é admissível nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica. Falso! Se ela reconciliou após o oferecimento, mas não pode ter o recebimento. Então vamos lá, falso isso aqui. Letra B. Não poderá se retratar, pois já houve oferecimento da denúncia. Falso! Mesmo oferecido, pode, na Maria da Penha. O que não pode é recebido. Poderá se retratar, desde que seja designada audiência especial para esse fim, na presença do magistrado e ouvido do Ministério Público. Verdadeiro. Vamos ver se não tem uma outra, mas essa aqui está beleza. Ó. Poderá se retratar, pois já houve oferecimento da denúncia. Não, desculpa. Poderá se retratar, desde que seja designada audiência especial para esse fim, na presença do magistrado e ouvido do Ministério Público. Verdadeiro. Vamos ver a outra. Não poderá se retratar. Pode sim. Poderá se retratar ao comparecer na mesma delegacia. Não pode retratar em delegacia. Portanto, resposta correta, letra C, poderá se retratar desde que seja designada audiência especial para esse fim, na presença do magistrado e ouvido o Ministério Público. Tá bom? E aí, senhores, retratação da retratação. Também já caiu em prova, tá certo? Retratação da retratação. Sabe o que é isso? Para você entender, retratação é mudar de ideia 2 vezes. Que coisa é essa? Sim. A pessoa representa, desiste, faz uma retratação. Ela fez a retratação. Arrependeu de ter desistido. Vai lá e apresenta de novo. Representa de novo. É a retratação da retratação. Porque, desistência 2 vezes. O sujeito fez uma representação, depois ele retratou, ele fez uma retratação, depois ele arrependeu de ter desistido, ele vai fazer uma outra retratação. Só que ele está retratando desta. Ele está, então, querendo fazer voltar a representação. A retratação da retratação é como se fosse dar uma nova representação. Ele deu uma representação. Eu te ameacei, você foi na delegacia, deu uma representação, que eu vim aqui fazer um BO contra o Marciano e eu desejo representar. Pronto. Depois eu falei para você, cara, para aí, bicho, vou pedir desculpa para você, pedir para lá, te pago até uma indenização de R$2.000. Toma um cheque pré-datado. Te dou um cheque pré-datado, você vai lá no dia aprazado. No dia marcado não tem fundo, você a repreendeu. Você volta na delegacia e fala, sabe aquela representação que eu fiz e depois mudei de ideia? Eu quero voltar lá. Eu quero que volte de novo. Eu quero representar. Então você está fazendo uma retratação da retratação. A pergunta é possível isso? Sim, é possível. Desde que essa tramóia, vamos dizer o seguinte, ocorra dentro de 6 meses. Ora, você conhece, teve a ciência da autoria, tá certo? Teve a ciência da autoria. E até a retratação da retratação não pode ter passado 6 meses. Olha só, como assim? O sujeito, por exemplo, em janeiro, ficou sabendo que alguém praticou um crime contra ele, tá bom? Ele vai lá em março, em janeiro, lá em março, e faz uma... em janeiro, melhor dizendo, em janeiro, ele fez uma representação. Em março, o sujeito vai lá e faz uma retratação. Janeiro. Nós estamos falando aqui janeiro. Ele tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho.
Tá certo? Tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ele tem 6 meses. O sujeito foi lá em agosto, quando ele arrependeu, ele quis mudar de ideia. Não pode mais, porque já passou. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Você podia retratar da retratação até o último dia de julho, até o último dia que ia corresponder ali os 6 meses decadencial. Depois disso aqui, já não pode mais. Então, senhores, se perguntar para você, é possível a retratação da retratação? Você fala sim, vírgula, desde que seja no período decadencial, antes de decair do direito, antes de transcorrer o prazo para oferecer a representação. Isto caiu em prova, olha só, caiu para juiz, lá em Mato Grosso do Sul. Para a maioria da doutrina, é aceitável a retratação da retratação. Nas hipóteses de processamento e julgamento por meio de ação penal pública condicionada à representação, desde que realizada dentro do prazo decadencial, antes do oferecimento da denúncia e não configurar má-fé do ofendido. Beleza, está dentro do prazo, está certa essa alternativa. Está dentro dos prazos de 6 meses, você pode ficar nessa vai e vem. Representa, retrata, representa, retrata, representa, retrata. Problema seu, diz a maioria da doutrina. Agora, tem que estar no prazo decadencial. O cara foi lá, representou, depois desistiu. Daqui 1 ano ele volta, que ele diz, eu arrependi de ter desistido. Não pode mais, tá bom? Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Senhores, lembra que eu falei para os senhores que tem 2 tipos de ação penal pública condicionada à representação e à requisição do ministro da Justiça? Falamos da representação, agora a requisição do ministro da Justiça. Que você tem que saber, natureza jurídica. O que é a requisição do ministro da Justiça? Condição objetiva de procedibilidade. A natureza jurídica é condição objetiva de procedibilidade. Como assim, professor? Naqueles crimes em que a lei exige a requisição do ministro da Justiça, se não tiver a requisição, não tem como o Estado proceder. O Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Por exemplo, crime contra a honra do presidente da República. Alguém caluniou o presidente da República. Não é o presidente que vai autorizar o Estado a processar o sujeito. É o ministro da Justiça, porque assim diz o artigo 145 do Código Penal, que precisa de requisição em crimes contra a honra do presidente da República. Quem é a titularidade da representação? Desculpa, da requisição? O ministro da Justiça. Se eu pratiquei um crime de calúnia contra o presidente da República, não é a vítima presidente que vai ter que dar a representação ou a requisição. É o ministro da Justiça o titular. Lembra que a representação tem várias titularidades. Representação. O ofendido, seu representante legal, o CAD no caso de morte, os gestores no caso de pessoa jurídica, procurador com poderes especiais. Na requisição, não. Na requisição, o titular é o ministro da Justiça. Qual que é o prazo? O prazo da requisição. Não tem prazo. Cuidado. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. O prazo da representação e da requisição do ministro da Justiça é de 6 meses. Falso. Não há previsão de prazo para requisição do ministro da Justiça. Não tem prazo. Enquanto não prescrever, pode requisitar. Retratação. Ministro da Justiça fez uma requisição, mudou de ideia, ele pode? Não, não há previsão legal para retratação. Retratação é da representação e não da requisição. Vínculo do Ministério Público, já caiu em prova isso aí, cuidado. Professor, então vou dizer o seguinte, alguém caluniou
né, o presidente da República. O ministro da Justiça fez uma requisição e mandou lá para o Ministério Público. Pergunta-se, o Ministério Público está obrigado a oferecer denúncia contra o sujeito que caluniou o presidente? Ou o Ministério Público pode até pedir o arquivamento? Pode, porque o ministro da Justiça não manda no Ministério Público. É uma condição objetiva de procedibilidade, mas não vincula o Ministério Público. O Ministério Público não fica adstrito à requisição do ministro da Justiça. Se você é promotor, se você é promotora ou procurador da República, tá? Recebeu uma requisição do ministro da Justiça, você olha, você pode falar assim, ó, eu vou pedir arquivamento, eu vou mandar instaurar inquérito, ou eu vou oferecer denúncia diretamente. Você é livre, não vincula, tá bom? Cuidado com isso. Olha o que caiu na prova. No que diz respeito à ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, assinale a opção correta. A requisição ministerial para a propositura de ação penal pública condicionada está sujeita ao prazo decadencial de 6 meses, contado do dia em que o ministro da Justiça vier a saber quem é o autor do fato. Não tem prazo. Falso. Esse aqui é prazo da representação e não da requisição. B. A requisição do ministro da Justiça impõe ao Ministério Público o dever de ofertar a denúncia. Não vincula o Ministério Público. Falso. C. A definição jurídica do fato delituoso feita pelo ministro da Justiça, na requisição, vincula o juiz criminal que irá julgar a causa. Negativo. O ministro da Justiça, tá, por exemplo, fez uma requisição dizendo que houve injúria, mas na verdade foi difamação. Então não vincula, porque o ministro da Justiça não manda no juiz. Nos crimes contra o patrimônio da União, é indispensável a requisição do ministro da Justiça. Falso. Os crimes contra o patrimônio é de ação penal pública incondicionada, não precisa de requisição. A requisição do ministro da Justiça, na ação penal pública condicionada, é condição de procedibilidade verdadeiro, porque é uma condição objetiva de procedibilidade. Está vendo, senhores? E aí, com isso, eu termino aqui a parte 2 de ação penal para os senhores, ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Cuidado, representação é diferente de requisição, apesar de ambas constituírem espécies de ação penal pública, apesar de ambas constituírem condição objetiva de procedibilidade. Forte abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição no marciano.neves@hotmail.com. Ok, senhores? Bom esse estudo para os senhores, tá?